Então, você começa, Alice, e vamos começar a gravar. Sim, boa noite. Hoje é o nosso 10º encontro desse grupo de estudo. Esse é o nosso encontro para leitura e debate do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, do Bert. Esse grupo de estudo foi fundado pelo Hamilton, para quem eu passo a palavra. Boa noite, Alice, boa noite, Renato, boa noite aos demais participantes e aqueles que, minha saudação àqueles que estão assistindo depois conosco, e passo a palavra agora ao Renato, que passa a comandar daqui para frente. Boa noite, Hamilton, boa noite, Alice, é um prazer estar aqui com vocês, boa noite a todos. E vamos dar prosseguimento à leitura do livro do Bert Hellinger, da editora Atman, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Então, nós vamos começar hoje num capítulo chamado Homens e Mulheres. E quem vai começar a fazer a leitura vai ser a Diksha. Podemos continuar, Diksha, por favor. Ok, introdução. Este capítulo contém muitas afirmações básicas sobre o relacionamento de casal. Por isso, pode ser lido como um compêndio sobre as ordens do amor entre o homem e a mulher. Está na mesma linha dos outros 2 livros para casais, Para que o Amor Dê Certo, o trabalho terapêutico de Bert Hellinger com casais, editado por Johannes Neuhauser, e um outro livro de um outro autor alemão. Homem e mulher. A base do relacionamento de casal é a diferença entre o homem e a mulher. A mulher, para se tornar mulher, precisa de um homem. E o homem, para se tornar homem, precisa de uma mulher. Pois somente quando tem sentido ser homem, quando existe também uma mulher. E somente tem sentido ser mulher quando existe também um homem, e quando ambos se completam. Um homem quer uma mulher, porque para ele, como homem, lhe falta mulher. E uma mulher quer um homem, porque para ela, como mulher, lhe falta o homem. Assim, um bom relacionamento de casal começa com um reconhecimento de que um precisa do outro. A partir desse reconhecimento, um se deixa presentear pelo outro com aquilo que lhe falta. O homem deixa-se presentear pela mulher com aquilo que lhe falta como homem. E a mulher deixa-se presentear pelo homem com aquilo que lhe falta como mulher. Por isso, a consumação do amor dá certo no seu sentido elementar, quando se parte do reconhecimento recíproco da necessidade e da prontidão de presentear ao outro com o que lhe falta e de tomar dele o que falta para si próprio. Essa é a base de todos os relacionamentos de casal. Esse intercâmbio fica em perigo quando um faz de conta que não está carente e, por assim dizer, não faz caso do outro, dizendo, por exemplo, vamos ver do que você precisa, talvez dê isso a você. Isso destrói o relacionamento de casal, porque essa é, aliás, a ferida mais profunda quando um se aproxima com as suas necessidades e o outro faz de conta que não tem nenhuma necessidade. O baixo contínuo, no concerto barroco do amor, soa na profundeza, sempre assim. Eu te amo, eu te tomo como homem e dou como mulher. Eu te tomo como mulher e me dou como homem. Esse ato é muito humilde. Sobre essa base é que se constrói qualquer outra ação e qualquer outro intercâmbio. O dar e o tomar no relacionamento de casal. Os relacionamentos de casal obtêm sucesso quando o homem e a mulher reconhecem que são diferentes, mas equivalentes, quando se defrontam como iguais. O relacionamento obtém sucesso através do intercâmbio entre o dar e o tomar. Quando um dá, o outro toma, e através de seu amor acrescenta algo àquilo que recebeu e devolve. E o outro acrescenta algo mais, porque ama, e
torna a devolver. E assim o relacionamento de casal no intercâmbio dá certo onde existe uma contínua compensação com algum acréscimo. Mas, se num relacionamento de casal um deve dar mais porque ele é exigido que dê mais do que recebe, então esse relacionamento fica em perigo. O amor esfria com isso. Se, por exemplo, num casamento, um dos parceiros foi casado anteriormente, tem filhos do primeiro casamento, os traz para um novo casamento e agora espera que o outro cuide dos filhos, mesmo que não sejam os seus próprios, então este precisa dar mais do que recebe. Espera-se dele que dê mais do que recebe. Com isso, a igualdade e o equilíbrio ficam perturbados. Aqui só existe um caminho. O equilíbrio tem que ser restaurado. Esse é restaurado aquele que exigiu mais honra o que o outro abre mão da reivindicação. Você me deve isso. E, pelo contrário, reconhece. Eu devo a você. E quando honra isso com amor, pode levar a um equilíbrio. No relacionamento de casal, é necessária a compensação também no mal. Portanto, não é somente no bom que temos a necessidade de compensação, mas também no mal. Se um fere o outro, quaisquer que sejam as razões, então o outro tem a necessidade de feri-lo também. E ele precisa ferir, senão o equilíbrio fica perturbado. Mas se fere com amor, isto é, ele fere um pouco menos do que o outro. Aí o equilíbrio positivo pode recomeçar. Esses seriam pequenos segredos para um relacionamento com êxito. O intercâmbio e o amor. O intercâmbio entre um casal baseia-se em duas necessidades. Uma é a necessidade pela compensação. A outra é a necessidade pelo amor. Portanto, se um parceiro dá ao outro algo com amor, então o outro toma isso. Porque este tem uma necessidade de compensação, dá ao outro algo de mesmo valor. Mas porque também o ama, devolve um pouco mais do que recebeu. Com o outro acontece o mesmo. Devolve, mas por amor, um pouco mais. Assim, o intercâmbio e a felicidade aumentam através da união das duas necessidades de compensação e de amor. Esse é o princípio básico da felicidade. O futuro. Hoje de manhã, um amigo meu contou que Joseph Campbell disse que quando um homem ou uma mulher encontra o parceiro certo, então ele ou ela sabe imediatamente: agora encontrei o meu futuro. Esta é uma linda frase. O futuro é o que vem inevitavelmente ao nosso encontro. Quem alcançou o futuro está vinculado. Ele nos aprisiona. Ânimos e ânima. Uma mulher que tomou sua mãe não precisa de um ânimos. Ela toma um homem. Um homem que tomou seu pai não precisa de uma ânima. Ele toma uma mulher. O masculino e o feminino. O homem que segue o masculino sente-se bem. Mas o feminino talvez pareça ser anormal e estranho. Se o homem seguisse o feminino, isso pareceria uma traição a si mesmo e uma culpa. Entretanto, para o feminino parece bom e inocente. O homem que segue o feminino fica alienado de si mesmo, mas sem o feminino fica solitário e dividido. A consciência masculina é diferente da consciência feminina, e culpa e inocência masculina são diferentes da culpa e inocência feminina. O que é bom para o feminino talvez seja prejudicial para o masculino. Quando o masculino não pode se afirmar, precisa se separar ou resignar, mas pode também concordar com o limite e, através da renúncia, fica unido a algo maior,
e, através disso, eficaz. A força total. Gostaria de dizer algo sobre a força. Quando uma criança olha para seus pais, apenas para eles, e é isso que ela comumente faz, sente-se fraca. Quaisquer que sejam as exigências que os pais tenham em relação à criança, ela se sente totalmente dependente deles. Com os pais é o contrário. Quando só se veem a si próprios e olham então para a criança, sentem-se fracos. Eles se sentem pequenos. Quando a criança vê atrás dos pais os avós, os bisavós, os trisavós, e olha mais além para lá, ao longe de onde flui a vida, então os pais conectados em algo maior. Então vê os pais conectados em algo maior. Então, seja lá o que for que vier dos pais, a criança pode tomar, porque não toma somente dos pais, toma de muito longe, de onde vem. Então, não importa como eles sejam, aquilo que flui dos pais é sempre claro e limpo, grande e completo. Quando os pais olham para trás e veem de onde provém a vida, de muito longe, e se veem nessa corrente, então são fortes perante as crianças, mas não no sentido de precisar fazer algo ou querer fazer algo, mas se sentem ligados a essa corrente. Então, a criança pode tomar tudo dos pais mais facilmente, porque também se sentem ligados a uma corrente. Quando então a criança cresce, seja necessário de um relacionamento íntimo, casar, e então olha somente para o parceiro, sente-se fraca e desamparada. E esse parceiro, quando só olha para o seu outro parceiro, também se sente fraco e desamparado. Mas, se cada um deles vê que ele e ela estão ligados a essa grande corrente, e como o desejo por um parceiro está relacionado à corrente da vida, ainda sentem que esta flui através de si e eles se olham. Então, não olham somente para si mesmos. Eles não se olham apenas como homem e mulher, com a ideia, agora vamos fazer a nossa felicidade. O que é isso? Quando veem que estão dentro dessa corrente, ultrapassam a si mesmos. Então, é relativamente insignificante como é o parceiro. Ambos estão na corrente da vida. Então, não olha mais somente nos olhos. Olha-se sem distinção, em direção à amplidão e sente-se carregado. Assim, o que quer que aconteça no relacionamento de casal, eles suportam. Diksha, vamos fazer uma pequena pausa para espaço, se caso existe algum comentário ou se caso existe alguma pergunta. Eu não sei se a Alice está aí. Sim. Mas você está aí, Alice? Estou. Tá bom. Então, se alguém tiver alguma pergunta e aí você vê, eu também estou procurando. Eu acho que não, né? Eu acho que... É a Nádia. Você poderia explicar um pouco essa parte que ele fala da ânimos e ânima? Tá. É a mesma pergunta da Flávia, inclusive. Tá. O ânimos e ânimas é um conceito muito ligado à parte psicanalítica, e o ânimos é aquilo que a mulher procura, o que o homem procura no feminino. Então, um homem busca a sua ânimas na mulher e a mulher busca o seu ânimas no homem, no masculino. Então, o
que ele está falando é o seguinte, que quando não precisa buscar esse ânimas na mulher, porque ele já tomou a sua mãe, então ele toma a mulher de uma forma plena, facilmente. O homem que não toma a sua mãe, ele busca esse ânimas numa mulher, e isso dificulta essa tomada do feminino, porque como que ele pode tomar o feminino plenamente se ele não toma a sua mãe? E a mulher, o contrário disso. A mulher que toma o seu pai, ela facilmente toma um homem. Ela não precisa tomar o ânimos através do homem. Então, basicamente, o que ele está falando nisso é que quando um homem toma a sua mãe ou uma mulher toma o seu pai, facilmente eles tomam o sexo oposto, porque na sua essência isso já está preenchido na sua relação com os pais. Basicamente é isso que ele está falando nessa parte. Renato, a Carolina Mello pergunta como o Bert vê o relacionamento homossexual, homoafetivo. Tá. Ele fala que o relacionamento homossexual é um relacionamento, é uma condição fruto de um enredamento, ou seja, é uma situação onde um homem vive identificado com uma mulher, ou no caso de uma mulher homossexual, ela vive identificado com um homem, tendo que viver o destino de uma outra pessoa de um sexo oposto. E que, basicamente, isso é algo irreversível, a não ser que isso aconteça muito no início, muito quando criança, isso é algo irreversível, e é um destino, por outro lado, bastante pesado, porque implica na pessoa ter que ver situações, limites, dificuldades, preconceitos, mas que, ao mesmo tempo, a pessoa que toma isso como um destino e pode dizer isso, e pode dizer sim a isso, com amor, né? Essa pessoa ela pode ser preparada de também viver esse amor, viver a sua sexualidade com amor, junto com outra pessoa. E que isso pode trazer algo de muito grande para essa pessoa. Então, basicamente, o que ele fala é que é um destino pesado, mas que aqueles que o tomam com dignidade, com honra, pode ver isso como uma situação de um enredamento, que é uma pessoa tendo que viver o destino de outra pessoa do sexo oposto, e que gera esse movimento da homossexualidade. E que ele fala, tá certo assim, tá ótimo assim, embora seja pesado, seja difícil. É mais difícil, né, socialmente, e viver todas as limitações que a homossexualidade coloca, de certa forma, né? Mas isso, muito resumidamente, é o que ele costuma falar. A Marisa, em relação ao que ele disse dos filhos olharem para os pais, olhando para os avós e os antepassados, ela pergunta que quando os filhos são adotivos, para onde eles devem olhar? Para os mesmos pais, avós e bisavós, no caso aí dos pais adotivos, e também, de alguma forma, em alguns casos, dos pais biológicos. Embora, na maioria das vezes, é mais fácil para eles olharem para os pais adotivos, para os pais, para os avós, para essa linhagem, porque são pessoas com que ela pode, de fato, olhar. Porque, na maioria das vezes, os pais biológicos, elas não têm acesso. Agora, se de fato elas conhecem os pais biológicos e têm, de alguma forma, algum vínculo, sim, ela é para os pais biológicos, para os avós biológicos, que ela deve olhar.
Por que isso, gente? Porque dependendo da forma como foi feita essa adoção, ou melhor, dependendo da forma como esses filhos, essas crianças, elas foram entregadas para adoção, pais biológicos, eles perdem o direito de ter o amor desses filhos. Ou seja, alguns pais biológicos entregam essas crianças com uma certa violência. Quando isso acontece dessa forma, esses pais eles perdem o direito do amor da criança. Então, ocorre ali uma ruptura, onde essa criança ela agora vai ser integrada dentro de um outro sistema, que é o sistema dos pais adotivos, né? Então, ocorre uma ruptura dessa relação com os pais biológicos e passa a ter agora um vínculo com os pais adotivos. Mas nem toda adoção isso acontece. Em alguns casos, a criança ela permanece profundamente vinculada com os pais biológicos e internamente totalmente conectadas a eles. E isso tudo, parece que o que determina isso tem a ver com a forma como essa criança foi entregue para adoção. Isso é fundamental. Os pais que o fazem com amor, os pais que fazem com sofrimento, os pais que fazem com dor, tendem a manter essa criança unida a eles. Agora, os pais que o fazem com frieza ou com desprezo, muitas vezes perdem, cria essa ruptura nessa dinâmica com esses filhos que entregaram para adoção. Então, cada caso deve ser visto separadamente, individualmente, para poder responder isso mais precisamente. A Maria Abdala tem uma pergunta ainda sobre o relacionamento homoafetivo. Se o fato de ser pesado, a gente poderia dizer que é um desequilíbrio natural, a homossexualidade. O que se chama de desequilíbrio natural? Eu diria que isso é uma tentativa de equilibrar algo dentro do sistema. Eu não olharia isso como um desequilíbrio, mas sim uma tentativa de equilibrar algo dentro daquela família que está em desequilíbrio. Então, o que a gente observa nessas situações é que, por exemplo, se um pai, um homem dentro daquele sistema desprezou uma mulher de forma muito grave, e aí ele se casa e tem um filho homem, então esse filho homem muitas vezes vai estar identificado com essa mulher. Então, ele está vivendo essa homossexualidade, ele é um desequilíbrio, mas sim para tentar compensar um desequilíbrio do sistema. Então, o que a gente observa que a homossexualidade, ela é geralmente a manifestação de algo que está em desequilíbrio dentro do sistema e que a pessoa vive isso em nome do sistema, em nome da pessoa excluída, ela é sacrificada pelo próprio sistema. Então, a gente não pode dizer que isso é uma manifestação de algo anormal, que ele é anormal, mas sim que o sistema tem algo que busca uma reparação, do qual essa pessoa está a serviço. Ela se põe à disposição. Aliás, no último evento do Bert, foi trabalhada uma questão dessa. Foi um trabalho incrível, incrível. E que, por acaso, eu representava a homossexualidade para a pessoa que foi trabalhada. E foi uma experiência incrível você ser representante disso. E era incrível como confirma tudo isso que ele diz. Né? O problema não era do menino, o problema, a homossexualidade, ela estava totalmente identificada com o pai do menino, que se negava a olhar para o feminino ou para uma determinada mulher. E o menino representava o filho desse homem, ele era visivelmente homossexual. Então, assim, era incrível como isso, ele vivia as consequências de atitude de outras pessoas dentro do sistema.
E impressionante como o menino era forte, né? Não foi representante, eu acho que foi ele mesmo. Ele era forte, assim, né? Ele estava firme, assim. Eu representava e eu representava a homossexualidade. Ah, é. Eu representei a homossexualidade, que ficava apoiado nele e ele tentava se livrar de mim, mas era impossível. Eu estava colado nele. Só que só quando ele reconheceu, o pai reconheceu a mulher lá do outro lado, que a homossexualidade se soltou e ficou junto dele, próximo, mas agora já não era mais pesado. Foi uma experiência incrível esse papel. Foi muito rico. Não temos mais perguntas. Tá bom. Então vamos continuar, Diksha, por favor, o beijo. O beijo. Pode-se lidar com as desigualdades de duas formas, como que nos relata o conto de fadas do Rei Sapo. O sapo é repugnante, mas é um rei secreto. Pode-se então arremessar o sapo contra a parede, como no conto de fadas. Aí a maioria dos sapos morre. Ou pode sapo como mágica, faz com a aparentemente feia papagena. O beijo torna tanto o homem como a mulher lindos. Unidade e diversidade. A palavra unidade é somente compreensível se existe algo diverso. Sem algo diferente, não existe unidade, pois a unidade é aquilo que sintetiza e une coisas diferentes. A imagem mais linda da unidade de coisas diferentes é o casal. Não se pode imaginar uma coisa tão diferente como um homem e uma mulher. Eles são diferentes sob todos os aspectos, mas mesmo assim relacionados um ao outro. Essa é uma imagem, creio eu, para a completude da natureza, que a diversidade atua conjuntamente para uma unidade, para algo maior. O universo, a Terra ou a natureza são uma unidade de coisas diferentes. Quando se tem isto em vista, pode-se ver daí como é que em um relacionamento o amor pode dar certo. Quando o diferente continua sendo diferente e mesmo assim se funde numa unidade. O reconhecimento da diversidade produz essa profunda unidade, e é justamente a diferença e também o contraditório vivenciado que atuam de modo criativo. Tão logo se nivelem as diferenças e diversidades, não se tem unidade, mas a monotonia. Mas isso tem pouca força criativa. Somente esse contraste e a sua tensão produz o novo e o terceiro. Por isso, no relacionamento a dois, é importante que o homem permaneça homem, mesmo que algumas vezes não agrade à mulher que os homens sejam diferentes. E ao contrário, que a mulher permaneça mulher, mesmo que algumas vezes não agrade aos homens que as mulheres sejam como elas são. Porque o homem é diferente da mulher e a mulher diferente do homem, existe em alguns relacionamentos o empenho de nivelar as diferenças depois de algum tempo. Que o homem queira puxar a mulher para o seu lado para que ela se torne como ele é, ou que a mulher queira puxar o homem para o seu lado para que ele se torne como ela é. Por um lado, isso é mais cômodo, mas depois de um certo tempo, faltam ao relacionamento tensão e força. Por isso, sou defensor da manutenção da diversidade e do cultivo das diferenças. Para que o amor dê certo. O amor dá certo de muitas formas, e essas formas dependem umas das outras. A base para que o amor entre o homem e a mulher dê certo é o amor da criança pelos pais e dos pais pela criança.
Quando existem dificuldades no relacionamento a dois, isso frequentemente está ligado ao fato de que aquilo que antecede o amor entre o casal ainda precisa de uma solução. Isto porque, no relacionamento a dois, queremos alcançar algo que talvez não tenhamos conseguido no amor pelos nossos pais. Mas isso não dá certo sem que, primeiramente, o amor pelos pais comece a fluir. Algo mais precisa ser observado para que o amor dê certo. O amor dá certo preliminarmente. É uma fase em um todo maior e aspira a uma completude. A completude do amor é a despedida no final. O amor entre o casal é, nas desilusões que algumas vezes traz, nas crises que algumas vezes traz, uma preparação para a despedida. Quando a despedida no amor é vivenciada desde o começo, o amor recebe, face à despedida, algo precioso. Exatamente porque é limitado. Isso também tem que ser considerado. Por isso, olhamos para as crises num relacionamento de casal com calma e serenidade, e tratamos delas com calma e serenidade. Nesse sentido, espero que encontremos boas soluções, tanto no que se refere ao relacionamento entre homem e mulher, entre pais e filhos, e em relação ao todo maior, no qual o amor está inserido e no qual também, mais tarde, se completa. Olhar para um terceiro. Quando o relacionamento de casal começa, o homem e a mulher olham um para o outro. Estão ligados um ao outro. Mas, com o tempo, não basta somente olhar um para o outro. É preciso que olhem juntos para uma outra coisa, para algo que ultrapasse o relacionamento, de maneira que empreendam algo juntos. A maior coisa que o casal consegue fazer são naturalmente os filhos. Os filhos completam um relacionamento a dois. Onde isso não é possível, o que há em comum dirige também a algo criativo e produtivo. O olhar juntos para frente faz também crescer o relacionamento de um para com o outro. O relacionamento a dois está inserido na realização da vida, do vivo, no desenvolvimento do vivo, e está a seu serviço. Então, o casal pode tomar com calma todas as exigências que vêm ao seu encontro. O que, em geral, descrevemos como felicidade é, frequentemente, algo conhecido que se repete. Orienta-se por uma ideia. A outra felicidade vem da sintonia e pode também estar ligada a um grande sofrimento, a esforço, a crise e a decepção. Entretanto, tem na profundidade algo bem calmo, tranquilo e grande. O que começa superficialmente com uma felicidade é passo a passo conduzido através das circunstâncias para essa outra felicidade. Em nossa sociedade, existem frequentemente observações depreciativas que o casal, depois de um certo tempo, perde o entusiasmo do princípio. Mas o que realmente acontece é que eles se aproximam mais da realidade, se afastam dos sonhos e crescem na realidade, crescem internamente. Isso tem outra força, diferente da ideia que o casal teve quando começou o seu relacionamento. O relacionamento de casal tem precedência à paternidade e à maternidade. O relacionamento de casal tem precedência à paternidade e à maternidade. Na verdade, o relacionamento a dois está direcionado à paternidade e à maternidade, mas a paternidade e a maternidade são a continuação do relacionamento a dois. Por isso, o homem tira a força para ser pai do amor pela mulher.
E se ama os filhos, ama também a sua mulher em seus filhos, e vice-versa. A mulher tem a força de ser mãe, porque sabe que o homem está ao seu lado, e toma dele a força para se dedicar aos filhos. Isso dá certo quando ela ama o marido nos filhos, quando o seu amor por eles é a continuação de seu amor pelo marido. E os filhos ficam felizes quando seus pais se amam mutuamente neles. Os filhos nunca são tão felizes como quando vivenciam seus pais como par. Então são realmente felizes e se sentem confortados. Mas essa não é a única fonte de força que possibilita aos pais estarem aí para os seus filhos. Uma outra é a necessidade de passar para adiante o que receberam de seus pais. Em vez de devolver isso a seus pais, o que na verdade não conseguem, eles dão aos seus filhos. Ordens numa família mista. Participante. Então, qual é a ordem quando um dos parceiros ou ambos já foram casados anteriormente e existem filhos de um relacionamento anterior? Hellinger. O parceiro anterior precisa, em primeiro lugar, ser respeitado. As razões que se dão para a separação, por exemplo, que o marido era excêntrico, são naturalmente superficiais. Via de regra, são desculpas que se diz a si mesmo. Pois, se a mulher não tivesse amado o homem, não teria se casado com ele. O que realmente leva à separação, na maioria das vezes, está oculto. Não importa qual tenha sido o motivo da separação. A solução exige que o parceiro anterior seja respeitado. Porque todos os seres humanos são igualmente bons, mesmo que isso soe estranho. Embora muitos afirmem isso continuamente, na prática parece que é muito difícil entender. Todas as pessoas são igualmente boas. São diferentes, mas igualmente boas. Alguns que se separam dizem: sou melhor, e o homem ou a mulher não é tão bom ou tão boa. Este é o primeiro grande erro. Eles são, na realidade, diferentes, mas de igual valor na forma que representam. Cada um representa algo especial, o qual não tem o poder de mudar. Muitos casais tentam puxar o outro para o seu lado, fazer com que o outro seja do mesmo jeito que ele é. Isso não dá. Está condenado ao fracasso. Casou-se com ele porque ele é do jeito que é. Por isso, deve-se deixá-lo do jeito que é. Somente se ele for como ele é, puder ser do jeito que é, ele pode também desenvolver o seu potencial, seu dom especial, seu destino especial que ele dá de presente ao outro. Essa é a base do desenvolvimento. Numa separação, é preciso que se chegue a este reconhecimento. Respeito você como você é, e assim você me convinha. Eu amei você assim, e sempre o amarei. Qualquer que tenha sido a razão para a separação, não pode ser deslocado para o contexto da culpa, nem com o parceiro, nem consigo mesmo. Porque o que leva à separação é muito frequentemente um mistério que não podemos desvendar. Tem muito a ver com o passado. Quando se sabe dessas relações e se pode reconhecer isso, os filhos se sentem também respeitados, pois quem rejeita o homem ou a mulher, rejeita nos filhos também o homem ou a mulher. Isso é muito deprimente para os filhos. Aqui também é válido que se reconheça. Seu pai e eu somos para vocês igualmente bons e igualmente certos, cada um de seu jeito especial. Então, os filhos podem concordar com os seus dons especiais e também com os seus destinos, e ganham força com isso.
Também para o marido é importante que ele reconheça que os filhos são certos, porque tem esse pai e essa mãe, também dessa forma especial. Nesse momento, todos ficam aliviados. Quando se começa um segundo relacionamento, o que não foi solucionado no anterior será retomado pelos filhos no segundo relacionamento e tentada uma solução. Mas essa solução é instintiva e cega. Consiste na imitação do parceiro anterior através de uma criança, sem que a mesma perceba isso. Quando, por exemplo, um filho de um segundo relacionamento precisa imitar o parceiro anterior da mãe, então ele não é para a mãe o filho, mas o parceiro. Também para o marido, não é um filho, e sim um rival. Apenas depois que o parceiro anterior é respeitado, o filho pode sair deste emaranhamento e ficar novamente criança. Por isso, é também importante que o marido diga para ele: você pertence, eu sou o seu pai aqui. Nós, os pais, vamos resolver as outras coisas. Você não tem nada a ver com isso. Então a criança fica aliviada. Essas são algumas leis que devem ser observadas, a fim de que um segundo ou terceiro relacionamento possa dar certo. Existe um ideal bem difundido. O casamento é algo vitalício e precisa durar a vida toda. É algo grande quando se consegue isso. Não existem sombras de dúvida quanto a isso. Merece o nosso respeito. Mas hoje temos tantas possibilidades de olhar para a profundeza, para ver o que se passa na profundeza das almas e também muito mais compreensão pelo que acontece lá, que não é preciso lamentar a atual situação. Não nos compete lamentar, tomar o outro como medida e talvez julgar. Isso não dá. Mais uma coisa a ser observada. A criança que representa um parceiro anterior tende algumas vezes a desenvolver neurodermite ou também asma. Isso tem a ver com o fato de que precisa da bênção do parceiro anterior. Essa bênção vem automaticamente quando o parceiro anterior é respeitado. Isso com relação às ordens em famílias complexas. Participante. O senhor falou que filhos do segundo casamento podem representar parceiros anteriores. Em que medida é também possível que um filho de um primeiro casamento, que é levado para o segundo relacionamento, possa assumir esse papel? Hellinger. Naturalmente. Essa criança representa o pai ou a mãe excluído. Quando, por exemplo, a criança foi atribuída à mulher, então ela representa no novo relacionamento o pai e vice-versa. A solução é bem simples. O parceiro precisa respeitar na criança o parceiro anterior. Então a criança se sente bem e não precisa representá-lo. Ela o representa quando ele não é respeitado. Bem profundamente na alma existe uma necessidade irresistível de respeitar cada um do jeito que é. Essa é uma ordem do amor que atua na profundeza. Quanto mais as entendemos, tanto... Novamente o intervalo. Novamente espaço para perguntas ou colocações. E também para dar uma folguinha para nossa querida Diksha. Deixa eu ver se alguém levantou a mão fisicamente.
Sem perguntas, Renato. Então, Parceiros anteriores são representados no casamento pelos filhos. Participante. No início, você sempre pergunta: existem relacionamento dos pais antes do casamento? Existem filhos ilegítimos ou algo semelhante? Mas existem outros relacionamentos do casal também durante o casamento. Eles não têm importância? Hellinger. Tem uma certa importância, mas para a dinâmica familiar, os relacionamentos anteriores ao casamento desempenham o papel mais importante. Através da consumação do amor, resulta do relacionamento um vínculo que é indissolúvel. Por isso, um segundo vínculo só pode dar certo quando o primeiro é reconhecido. Se o primeiro vínculo não é reconhecido, o marido anterior ou a mulher anterior será representado por uma criança sem que alguém perceba e sem que alguém force a criança a isso. Por isso, aqui ninguém é culpado, mas esse parceiro anterior é automaticamente representado por uma criança. Se essa criança é um menino e representa o marido anterior da mãe, fica em posição de rivalidade com o pai. Se uma filha precisa representar a namorada anterior do pai, ela se torna rival da mãe. Então, não pode tomar a sua mãe como mãe. No primeiro caso, esse menino precisa dizer para a mãe: não tenho nada a ver com outro homem. Este é o meu pai. Então, pode ser novamente filho. E essa filha precisa dizer para o seu pai: não tenho nada a ver com a outra mulher. Esta é a minha mãe. Então, pode ser novamente filha. Não vi até hoje nenhuma exceção com relação a essa lei de que um parceiro anterior seja representado por uma criança na relação posterior. Por essa razão, pergunto isso. Participante. A criança precisa ser do mesmo sexo do parceiro anterior? Pode ser também que essa criança tenha um outro sexo, e o que significa isso para a criança? Hellinger. Normalmente, um parceiro anterior é representado por uma criança do mesmo sexo. Mas se não existe tal criança, então uma outra precisa representá-lo. Essa criança se torna algumas vezes homossexual, porque está identificada com uma pessoa de um outro sexo. Isso também pode levar a psicoses. Mas só o fato de que uma criança precise representar um parceiro anterior já pesa sobre ela. Quando, por exemplo, a mãe se comporta perante o filho como se ele fosse o noivo anterior, essa criança não pode se desenvolver por si mesma, o estar bem consigo mesma. Então, ela fica perturbada. Participante. O senhor disse que o relacionamento anterior precisa ser reconhecido. Reconhecido por quem? Pela própria pessoa ou pelo parceiro? O que o senhor quer dizer com isso? Hellinger. Por ambos os parceiros. O segundo marido, por exemplo, precisa reconhecer que é o segundo e que a mulher ainda está ligada ao primeiro. Se reconhecer isso, pode tomar a mulher como parceira. Então, ele precisa, via de regra, se colocar entre o parceiro anterior e a mulher numa constelação familiar. Com isso, demonstra que toma a mulher como sua parceira. Mas porque isso está ligado a sentimentos de culpa, alguns não fazem isso. Também pode-se observar que quando o segundo marido se sente melhor do que o primeiro, então, secretamente, quer tornar-se o outro. Isso significa
que vai se esforçar para também perder a mulher. Isso vale também para a mulher. Quando a segunda mulher se sente superior à primeira, então vai se esforçar também para perder o marido. Participante. O que significa isso? Reconhecimento? Hellinger. Isso significa que se reconhece que o outro deu lugar. Portanto, o segundo marido reconhece que o primeiro deu lugar, que tem a mulher agora às suas custas e que é o segundo. O mesmo é válido inversamente para a mulher. Ela reconhece que a mulher anterior deu lugar, que tem o marido agora às suas custas e que é a segunda. Isso é reconhecimento. A solução é que o segundo marido diga ao primeiro marido: eu respeito você por ter dado lugar. Entretanto, tomo-a como minha mulher. Agora sou o marido dela. Isso é muito difícil para ele, porque se sente culpado. O bom aqui só pode ser feito com sentimentos de culpa. Participante. É preciso dizer isso pessoalmente para o marido? Hellinger. Não. Essa é uma imagem e se faz isso imaginando o outro. Pode-se solucionar tudo na própria alma. Relacionamentos anteriores não conhecidos também influenciam os filhos. Participante. Dá no mesmo se a existência de um relacionamento anterior é fato conhecido ou não, ou faz alguma diferença, por exemplo, para o primeiro filho. Hellinger. Não faz nenhuma diferença. Na alma, esse fato é conhecido. Numa constelação familiar, vem à luz que esse fato é conhecido. Casamento entre parceiros de países diferentes. Quando existem casamentos entre parceiros de países diferentes, a regra é que a mulher segue o marido ao seu país. Os filhos também pertencem à pátria do pai, mas apenas por um lado. Os filhos têm, na verdade, duas pátrias, a do pai e a da mãe. Mas, via de regra, a do pai tem precedência. É mera observação. Pode-se, de vez em quando, colocar as duas pátrias, a do pai e a da mãe, e então se vê para onde os filhos se sentem atraídos. A regra é que os filhos seguem o pai em sua pátria, em sua língua, em sua cultura. E eles respeitam a pátria da mãe, aprendem também a língua da mãe. Isso é bem importante. E ali também tem as suas raízes. Mas a pátria do pai tem precedência. Os filhos não precisam se decidir entre as duas pátrias. Eles podem ter as duas. Não uma ou a outra, mas tanto uma quanto a outra, com uma certa precedência da pátria do pai. Existem situações em que alguém deixa a pátria de uma maneira especial. Um exemplo. Uma americana tinha deixado a sua pátria para se casar com um austríaco. Ela veio para um aconselhamento e para mim ficou imediatamente claro. Ela tinha deixado os Estados Unidos indevidamente. Eu disse a ela, você precisa voltar para os Estados Unidos. Isso é adequado, mas os filhos precisam ficar com o marido. Depois de 6 semanas, o marido me telefonou e disse que a mulher tinha ido embora para os Estados Unidos com os filhos. O que ele devia fazer? Eu disse para ele, nada, só precisava esperar. Depois de 1 ano, os filhos estavam de volta e a mulher tinha ficado nos Estados Unidos. Hellinger para uma participante. Não digo isso para você como uma regra, isso é importante. Mas na constelação havia um movimento muito forte de sua mulher para voltar aos Estados Unidos, quaisquer que sejam os motivos. Não conheço os mesmos. Você os conhece melhor. Você precisa levar a sério essa imagem.
Mas quando tal imagem emerge, isso não significa que se deva segui-la. Se ela agora simplesmente fosse para os Estados Unidos, poderia dizer: ele disse que eu precisava ir para os Estados Unidos, e nada resultaria daí. Isso não dá. Para a cliente, trata-se de que você tem uma imagem de que está em ordem, se você fizer isso. Tem a sua justificativa. Mas se você fizer isso, e se estiver de acordo com as circunstâncias, você verá isso após algum tempo. Então, decidirá o que é certo. A imagem é só uma orientação. É também uma orientação no sentido de que a pátria tem em você seu lugar e sua dignidade. Então, talvez não seja preciso realizar o que a imagem mostra, mas ela atua como força benéfica, mesmo que você fique aqui. Casamentos com um gêmeo. Renato, Oi. desculpa interromper, que tem uma pergunta, e por causa do horário, eu... Tá ótimo. Vamos lá, vamos para a pergunta, então. A pergunta é da Keila. Boa noite. E no caso de filhos adultos que não aceitam o segundo casamento dos pais, mesmo do segundo casamento não tendo filhos, quais as possíveis consequências para estes filhos adultos e para o novo casal? Bom, os pais não devem satisfação aos filhos se eles querem se casar novamente. Então, não se trata dos filhos permitirem ou aceitarem. Isso é uma atitude totalmente de ponta cabeça, invertida, né? Nem os filhos pedem autorização aos pais para se casarem. Agora, por que que os pais deveriam fazer isso? Ou por que que os filhos teriam que dar essa autorização? Então, assim, um filho que ousa se intrometer na vida afetiva dos pais pode trazer graves consequências para esses filhos. Seja no seu aspecto, nos seus relacionamentos afetivos, ou até mesmo na sua saúde. Por quê? Porque ao fazer isso, ele está na alma desrespeitando gravemente os seus pais. Ele está se intrometendo num assunto que não lhe diz respeito. Ele está desrespeitando a ordem, a segunda lei que atua dentro dos sistemas, é a ordem de chegada dentro de um sistema. Então, por mais que um filho queira proteger os seus pais diante de um casamento que ele julga não ser bom para os seus pais, ao fazer isso, ele está gravemente desrespeitando esses pais, porque ele não tem direito de se intrometer nas questões afetivas dos pais. E depois, inconscientemente, ele fracassa na sua vida afetiva ou ele busca por uma autopunição ou uma autossabotagem, que pode até mesmo adoecer. Então, assim, os filhos, basicamente, eles não deveriam se intrometer nas questões afetivas dos pais. Isso não diz respeito aos filhos. Isso não é um assunto que diz respeito aos filhos. Mesmo o casamento dos pais ou a vida afetiva dos pais, caso eles se separem e voltem a se casar novamente, ou caso um deles morram e o pai resolva, ou a mãe, buscar um novo parceiro. Os filhos não se metem nisso. É muito perigoso para os filhos se meterem nisso. Por causa que ele está desrespeitando essa ordem de chegada dentro do sistema. Os pais chegam primeiro, os filhos vêm depois. A vida afetiva dos pais não é uma coisa que os filhos interferem. Nem mesmo quando os filhos se tornaram adultos. Nem mesmo. Porque os filhos, mesmo eles sendo adultos, eles permanecem filhos. E eles não podem se intrometer nisso. E é perigoso se intrometer, eu digo novamente.
Mais alguma pergunta? Não, aquele agradeceu. Obrigado, imagina. Mais um minutinho, ver se tem mais alguma pergunta, senão nós vamos encerrar por aqui, né? Já deu o nosso tempo, né, Alice? Acho que não tem mais nada, né? Acho que não. Bom, então eu quero agradecer a Diksha pela leitura e quero agradecer a todos por esse encontro. Obrigado, Alice, obrigado, Hamilton. Então, devolvo a palavra a vocês. Foi um prazer. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez, Renato, e até terça-feira que vem, todo mundo. Ok, boa noite. Boa noite, até terça. Boa noite. Boa noite.